Eu sou o Igor, eu sou desenvolvedor de jogos e game designer da MediaPixel, tá? E a gente fez um jogo chamado Warlock's Tower, que lançou agora em janeiro. Eu vou ver se eu consigo mostrar um vídeo. Deixa eu ver se a gente vai conseguir, se tiver som. Vamos ver se a gente consegue botar aqui um vídeo do jogo. Ver se a gente deu sorte. Se não tiver, não tem problema. Vamos lá, tem que dar play aqui. Tá sem som. Ah não, tá com, olha só. É isso aí. Tchau. Boa. Agora vamos aqui. Vamos voltar aqui. Então esse é o Warlock's Tower, tá? Ele é um jogo, ele é um quebra-cabeça, é um puzzle. A gente lançou ele para Android, iOS e para desktop, para o Mac e para o Windows também, tá? E ele foi um jogo feito 100% usando Lua, tá? Vou falar bastante sobre isso nessa apresentação. Como eu falei, eu sou da MediaPixel, eu sou esse aí acho que vocês não têm dúvida, eu sou da direita aí. Eu trabalho com um designer aqui da professora aqui da PUC também, o Werther, que é esse careca aí que não está aqui hoje, tá? E assim, o nosso jogo, como vocês viram, não sei se deu para entender no vídeo, ele é um quebra-cabeça em que cada passo que você dá, você morre. Você perde uma vida, né? E para você chegar no final das salinhas, você tem que ficar coletando umas geminhas que regeneram a sua vida para que você fazer o caminho certinho para sair da sala e tudo mais. E a gente começou a fazer esse jogo no final de 2014, ou mais de 2 anos atrás, a partir de um protótipo dessa ideia, de um conceito básico, né, desse quebra-cabeça, um jogo que você tem que, a cada passo que você dá, você perde uma vida, né? E a gente começou esse é o primeiro protótipo do Warlock's Tower, tá? Em alguns aspectos muito parecidos e em outros aspectos bem diferentes. Ele tem várias características interessantes, né? A gente usou e ainda foi até o final, a gente desde o início usou a Love 2D, da qual eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Os gráficos desse protótipo são 100% roubados do Pokémon Red. Não sei quem aqui conhece, mas o protótipo foi 100% roubado. O jogo rodava numa resolução fixa, todos os sons eram improvisadinhos e tal. No YouTube até dá para encontrar essa versão. Mas esse protótipo foi suficiente para a gente poder testar a ideia central do jogo, tá? O design, o puzzle, tudo a gente testou nesse protótipo. A gente começou a mandar o jogo para amigos, para familiares, e o que a gente percebeu da resposta da galera é que o jogo tinha potencial. O pessoal começou a curtir, começou a gostar do jogo e começou a funcionar e a gente achou que valia a pena investir, né? Quando chegou abril de 2015, mais ou menos, a gente já tinha um demo jogável, né? Esse demo já tinha uma série de características, né? A gente já tinha colocado o shaderzinho de Game Boy, que dá essa cara de Game Boy que talvez vocês tenham visto no vídeo, né? O jogo já suportava multi-resolução, a gente já estava com arte, som original, uma série de fases mecânicas legais, né? O jogo já funcionava no Android, a gente levava nos eventos, tal, o jogo rodando no Android, e uma série de outras funcionalidades que a gente já implementou, como sempre, né? No início tudo anda muito rápido, e a gente começou a levar ele em eventos e começou
envolver o jogo com concursos, né? A gente levou ele para o Big 2015, onde a gente não conseguiu nada, mas no SB Games a gente conseguiu, no final de 2015, 2 prêmios, o prêmio de melhor game design e o prêmio de melhor jogo em desenvolvimento, né? A gente também foi finalista de melhor jogo do Brasil em 2015, né? Então, a gente se sentiu muito positivo com esse reconhecimento e a gente ainda estava meio assim, sem saber se sentir até o fim ou não, e isso meio que fechou. O ano de 2016 passou bem rápido para a gente fez uma série de coisas, a gente achou um publisher, a gente botou o jogo no Greenlight, assim, vocês talvez saibam que o Greenlight vai acabar, né, mas a gente, ano passado, ainda teve que passar pelo processo, o jogo foi greenlit, bonitinho, a gente continua trabalhando, a gente avançou com as versões de celular, começou a desenvolver uma integração do jogo com o Twitch, que se der tempo no final eu vou falar um pouquinho, tá? O nosso jogo ele é 100% integrado com o Twitch, colocou mais fase, colocou mais mecânica, colocou participação especial de outros personagens de jogos do Brasil dentro do jogo, fez um finalzinho, corrigiu uma série de bugs, o jogo estava bem redondinho, a gente estava ficando bem satisfeito com ele, e a gente ficou 2016 inteiro escrevendo e participando com um jogo de eventos aqui no Brasil. A gente foi selecionado para o Big Booth do Big Festival do ano passado. A gente foi finalista do Rio Indie Games 2016, lá no Imperator, né, no Meia. E foi muito legal, uma experiência muito positiva. Você está fazendo um jogo e você está fazendo um jogo em Lua e você está mostrando isso para as pessoas perguntam, no que esse jogo foi feito? Você fala, foi feito em Lua, uma linguagem de programação nacional. Isso é muito positivo para mim, eu me sinto muito bem de falar isso. Sempre que eu posso, eu falo, né? Aqui eu não preciso de desculpa para falar. E o que aconteceu é que a gente lançou o jogo agora em janeiro. Foi bem árduo, né? Foi uma festa, pelo menos para mim, isso é dentro da minha cabeça, né? Não teve essa recepção positiva, infelizmente. E foi muito legal, porque a gente lançou o jogo, como eu falei, o jogo é para Steam, roda no PC, roda no Mac e no Windows. Ele roda no Android, roda em iOS, está rodando bonitinho, a gente tem uma recepção muito boa, tá? A gente foi coberto por uma série de sites especializados e nas plataformas móveis a gente recebeu destaque global, tanto na Google Play quanto no Apple Store, tá? A gente satisfez uma série de critérios e a gente estava lá, ficou esperando até 8 horas da noite, lá até 10 horas, para saber se o jogo ia ser destacado ou não. E eles não falam, né? Eles falam assim, olha só, você vai saber se você foi destacado, entra lá, fica verificando, se recebeu o destaque, recebeu. E aí você fica, né? Esperando ser destacado, aí as pessoas começam a te avisar, a gente teve gente do mundo inteiro, amigos, falando, saiu aqui na França, tá aqui destaque na Irlanda, tá aqui na Austrália, e foi bem legal, bem positivo, e também um reconhecimento pra gente, né, que a gente gosta de dividir com todos vocês. Mais recentemente, esse ano, a gente inscreveu o Warlocks Tower no Big, que vai ter esse ano, agora, vai acontecer no final de junho, e o nosso jogo foi selecionado como finalista do melhor jogo brasileiro. O jogo vai estar exposto lá. Quem daqui for no evento vai ter a chance de jogar o jogo, vai estar exposto lá e quem puder participar lá, presente, vai ser super legal, super positivo. Estarei lá, papai coruja aí do jogo, vendo as pessoas falarem mal a paisana, né, que é sempre mais divertido, sem as pessoas saberem que você é o cara que fez. Você para do lado e fica vendo o que a pessoa está comentando, né? Enfim, então, como eu comentei com vocês, o Warlocks Tower foi um jogo feito por uma empresa índia aqui do Rio, 2 pessoas. A gente ficou 2 anos fazendo, tá? A gente fez ele, com exceção dos portings do jogo para Android e para iOS, a gente fez o jogo 100% em Lua, né? A gente ficou 2 anos em desenvolvimento, mais ou menos do final de 2014 até o inicinho de 2016 aí. E o jogo atualmente, fiz essa contagem ontem, está 22 mil linhas de código, Lua. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco. Para mim, realmente é muito, porque foi o maior projeto que eu já participei. E eu acho que depois de mim o Richam vai falar de projetos que usam Lua, né, inteiros. Aí, tipo, é bom que ele vai assistir essa palestra, o que tiver de errado aqui ele pode usar como exemplo, né? Porque, enfim. E a questão é, por que Lua? Por que Love? Né? Tem várias respostas que eu podia dar para isso.
A resposta que eu dou para mim, quando me perguntam por que eu usei Lua, né? Eu fui aluno aqui da PUC, eu fiz o mestrado aqui, computação gráfica, eu usei Lua em todas as oportunidades que eu tive. Para mim foi uma experiência super prazerosa programar em Lua. Eu sempre me senti muito produtivo, né? E esse foi um dos motivos pelo qual, quando em 2014, quando eu comecei a escrever o protótipo, quando eu decidi, vamos prototipar essa ideia do jogo e tal, eu escolhi usar o Lua e o Love porque eu sentia que eu prototipava as coisas muito rápido, usando essa linguagem. E o jogo, de certa forma, cresceu organicamente ao redor desse protótipo. Ele foi nascendo em várias direções diferentes. Então, para mim, foi um processo muito natural de escolher uma linguagem na qual eu me sinto produtivo, escolher uma linguagem que eu sinto que é expressiva para mim, né? E que, ao longo desses 2 anos, eu descobri que, na minha visão, eu acho excelente para criar jogos. Eu acho que é uma linguagem que ela tem uma série de funcionalidades que me fizeram apreciar a criação de jogos de uma forma que eu não tinha feito ainda. Essas funcionalidades podem muito bem não ser exclusivas do Lua, tá? Mas assim, da linguagem Lua, mas no Lua eu encontro elas de uma forma mais interessante, assim. As tabelas do Lua são muito poderosas. Assim, a forma como elas funcionam, para mim, é muito intuitiva. Eu não sei se é para todo mundo, mas eu me sinto muito tranquilo de usar, né? E uso para, assim, de uma forma bem ubíqua, né? É muito útil ter função de primeira classe no Lua. Eu uso direto para poder comunicar certos aspectos das funcionalidades do jogo e poder passar isso adiante, né, através de funções, sem ter que usar certos artifícios para atribuir as funções, né, como se fosse um valorzinho. O escopo de variáveis do Lua eu acho muito interessante quando comparado a forma como o escopo de variável funciona, né? Quando comparado com outras linguagens, por exemplo, sei lá, no JavaScript, eu acho o Lua muito superior. A forma como ele funciona eu acho muito mais fácil de entender. Eu me dou muito melhor, né? A parte de processamento de string, como o código Lua, facilita muito a criação de uma coisa que acontece muito em jogo, que é você criar arquivinhos de configuração seus e formatos específicos, né? Eu tenho um arquivo que eu descrevo o grafo dos andares, né? Que durante muito tempo a extensão dele era .wtf, né? De, óbvio, Warlock's Tower Format. Hoje em dia não é mais, eu troquei, mas era o WTF, que é basicamente uma tabela em Lua dentro de um arquivo, né? Então, isso facilita muito a vida do cara que está criando o jogo. Ele cria esses formatos, ele precisa ter essa flexibilidade para a criação desse tipo de coisa, e o Lua oferece isso sem onerar o desenvolvedor e o designer em outros aspectos, em termos de complexidade e certo tipo de confusão, né? Como eu falei, eu usei o Love, né, para fazer, embora tenha muitas opções. Eu já tinha usado o Love e eu queria testar o Love quando eu comecei a prototipar o Warlock's Tower, há mais de 2 anos atrás. Ele está atualmente no 0.10.2. Ele tem uma série, ele está consolidando uma série de coisas, desde a 0.10, a parte de multiplataforma de celular, faz parte da versão oficial. Antes era um side project, que agora já foi incluído e tal. Embora eu vá falar das dificuldades para fazer isso, ele já está ficando mais consolidado. Ele permite você usar shader bonitinho e uma série de outras coisas que para o nosso jogo foram muito importantes, né? Eu queria testar o Love por conta da API do Love. Eu acho ela muito simples, é muito transparente, e ao mesmo tempo ela é muito poderosa, tá? Ele é free, o que para um estúdio indie é sempre importante, né? É open, você pode futucar lá se quiser. Tem uma documentação legal. Eu, que sou professor de game design e programação, essa documentação, em muitos casos, ela tem tradução para português na wiki do Love, em alguns casos não tem, mas isso é muito bom para quem ensina. Você quer ensinar programação através de programação de jogos, o Love é um ponto legal para começar. E essa documentação dele, embora não esteja completa, dá um help, assim, ajuda, né? Ele tem várias bibliotequinhas prontas, ele é modular nesse sentido. Então, como eu falei que ele é simples, né? A API deles é simples não porque é ruim, mas ela é enxutinha, com várias bibliotecas que você pode trazer e empurrar para perto do seu código.
E tem uma comunidade que é unida, meio malucona, mas apaixonada, tá? E vale a pena ficar perto deles, porque eles estão o tempo inteiro mexendo. Você fala, pô, seria legal se tivesse isso. Aí eles levam isso em consideração, é bem interessante, né? Isso é um main.lua do Love. Assim, ele tem essas 3 funções centrais, e óbvio que tem várias outras, de input, de joystick, teclado, etc., mouse, blá, blá, blá. Mas, basicamente, isso são as 3 funções mais básicas que você vai ter, né, no seu jogo. E daí, dessas 6 linhazinhas, você vai criando o seu jogo. Para quem já trabalhou com desenvolvimento de jogos, vai olhar para isso e vai achar a coisa mais simples do mundo. E né, porque não tem muito o que inventar em cima disso, mas o Love deixa essa parada bem transparente, né, para quem usa outras engines e se sente restringido com relação à forma como trabalhar. Eu gosto da Unity, mas eu não me dou bem com a forma como ela organiza as cenas. Eu gosto dessa outra engine, mas ela usa um paradigma de componente, eu não quero usar. O Love, ele não vai taxar vocês dessa forma, né? E ele vai permitir que vocês meio que criem as estruturas, a forma como você prefere trabalhar, em cima de um ciclo básico de update, uma função de draw, e essas coisas vão acontecendo, e é muito tranquilo trabalhar. Eu posso falar mais a fundo sobre isso depois, caso alguém tenha interesse, né? Já tem alguns jogos feitos em Love, tá? Comercialmente disponíveis. Esse é o Move or Die, que talvez seja o mais famoso, feito em Love. Talvez alguns de vocês conheçam, tá? Quem não conhece, depois vale a pena dar uma pesquisada. Ele é um arena para Steam, ele é bem bonitinho e ele tem muita review positiva na Steam, tá? Ele é um jogo que a cada 20 segundos as regras da arena muda, então você tem que ficar se adaptando, tá? É bem legal, né? Tem uma série de outros jogos feitos em Love que não tem o mesmo apelo, né? Esse é o Oh My Giraffe, que é um jogo casual, mas bem bonitinho também, feito usando Love. Esse é um jogo super obscuro e indie, talvez alguns de vocês conheçam. O nome desse jogo é Mario, tá? Ele é uma mistura de Mario com Portal. Não sei se dá para ver ali, ó, o Portal. É uma combinação meio idiosincrática aí desses dois. E agora o Warlock Tower, tá? Esses jogos aí estão lá na página principal do Love. Se vocês procurarem, já são garoto propaganda tal da ferramenta, né? Sobre o capô do Love, você tem SDL2, né, que é a parte gráfica. Ele usa o Box 2D, a biblioteca física do Love usa o Box 2D. Então, se você quiser fazer jogos como, sei lá, o Angry Birds ou coisa parecida, que usa a física lá, você pode usar. Como pode não usar também, você pode desligar isso completamente, o jogo não carrega, tá? Ele suporta GLSL, então você pode programar, como eu falei, shader language. Isso foi muito importante para o Warlock Tower, porque a gente queria dar aquela cara de Game Boy sem ter que deixar isso nos gráficos direto, né? Ele usa o OpenAL para som, ele usa o PhysicsFS para file system, para acessar diferentes, para acessar os arquivos do device, né? E uma série de outras bibliotequinhas, mas essas são meio que as básicas que fazem parte do ecossistema funcional, tá, do Love 2D. Se vocês já trabalharam com alguma dessas bibliotecas individualmente, provavelmente vocês vão se entender. Ele expõe de forma bem transparente aí como é que elas funcionam, tá? O Love tem 2 problemas, na minha opinião, que são problemas sérios, são problemas graves, podem não afetar necessariamente vocês, então, mas certamente, se vocês quiserem usar o Love, vocês têm que considerar, tá? O primeiro é que, assim, hoje em dia, embora o aspecto multiplataforma dele tenha sido enaltecido, tenha sido melhorado, né, com a inclusão das plataformas celular como parte oficial do Love, ele não foi criado para isso. Então, isso é muito sensível, dá para sentir isso muito nitidamente quando você usa o Love, que quando você vai lançar um jogo, você meio que tem que empacotar o seu projeto Love nativamente nas plataformas. Então, comparado com outras engines mais modernas, isso é uma dificuldade extra, tá? Então, assim, se vocês vão fazer um projeto e vocês têm intenção de que ele seja pesadamente multiplataforma, pensem com carinho no Love para vocês não terem o trabalho de ter que fazer 1 milhão de portes meio que por conta própria, né? E o segundo, que o Love foi feito para jogos 2D, né? O nome é Love 2D, e então, se você for tentar fazer um jogo 3D, não é uma boa ideia, né? Por motivos óbvios. Tem até um Love 3D que ser feito e tal, mas é uma coisa meio separada. Ele usa o 3D, usa o Love 2D por trás, tá? E assim, não só por esses motivos, mesmo que você não tenha interesse, tá? Existe uma porrada de engines hoje em dia que usam o Lua.
usam a linguagem Lua. Aqui, por exemplo, eu listei só algumas, e essas são só as que usam Lua como linguagem padrão, né? Tem várias outras que possibilitam você programar em Lua sem que vocês tenham assim, essas são as básicas. Tem a Default, que saiu agora ali em cima. Tem a Corona, né, que está patrocinando aqui o evento. Tem a Amulet, tem Moai, tem Guideros, tem o próprio Love, né? Tem o Ledworks, que, se não me engano, é uma das poucas que trabalha com 3D e usa a Lua como padrão. Ou seja, vocês têm opção aí bastante para escolher, tá? Se vocês escolherem o Love, né, eu posso falar um pouquinho sobre as ferramentas que eu usei, que eu achei interessante, né? Eu usei durante 2 anos o ZeroBrain, que é um editor muito leve e, assim, ele é muito positivo. Para mim foi muito legal usar ele porque ele permite debugar o código de uma forma... Ele é muito levinho e ele tem a leveza e eu consigo debugar o código Lua tranquilamente, sem muito frufru. Para mim isso é muito importante. Para a edição de fases do Warlocks Tower, né? O Warlocks Tower tem um level design bem pesado, grande parte do design do Warlocks Tower é level design. A gente usou o TileEd, né? O Tile Editor, que free, ambos são free, esses dois, tanto o ZeroBrain quanto o TileEd. Eu super recomendo essas duas ferramentas, tá? A gente usou uma série de bibliotecas em cima, assim, por baixo, né, do nosso código. A TileEdLib, o Advanced TileEdLib, é uma biblioteca construída pelos usuários do Love 2D, né? Animate também. A gente usou uma série de bibliotequinhas pré-prontas que você encontra organizadas na wiki do Love mesmo, né? Como a gente comunica, como eu falei, a gente tem uma integração com o Twitch, a gente precisou usar, a gente usou o LuaIRC, e uma biblioteca SSL para poder fazer a comunicação com o chat lá do Twitch, né? E uma integraçãozinha simples com o Steamworks para fazer... A gente fez pouca coisa disso, mas basicamente, assim, para você usar a API de integração do Steam, você quer dar achievements para o cara quando ele faz certas coisas dentro do jogo, né? Então você tem que integrar o seu jogo com o Steam, então você tem que usar a biblioteca deles. Então a gente usou uma coisinha pré-pronta já do Love para fazer essa integração e foi tranquilo, porque a gente fez também, não tinha nem como ser muito complicado, tá? Agora, no finalzinho agora da palestra, chegando no final, eu vou falar um pouco sobre como a gente arquitetou o jogo, tá? E vou falar sobre 2 aspectos dele, um que a gente ouve muito perguntar, o aspecto do visual retrô, que é grande parte da cara do Warlocks Tower, né? Pelo que ele é reconhecido, as pessoas falam, parece Game Boy, parece, porque a gente deu um trabalho para fazer, e a integração com o Twitch, tá? Assim, a arquitetura de jogo nada demais, a gente basicamente tem uma classe zona central que essencialmente fica, ela guarda a tela atual do jogo, né, para a gente poder, a gente tem uma série de telas diferentes que fazem coisas diferentes, interagem com o usuário de forma diferente, né, e a gente tem acoplado nessa camada do jogo, nessa classe do jogo, né, nesse objeto, nessa estrutura do jogo, a gente tem um outro módulozinho gráfico que a gente usa para fazer o desenho, né, e é isso que permite a gente desacoplar, em essência, o desenho do jogo do desenho Game Boy do jogo. O nosso jogo roda em preto e branco, 4 tons de cinza, e a gente tem a camada de graphics que a gente pode ligar e desligar à vontade, que transforma o jogo nessa carona de Game Boy aí, né? A gente faz isso usando alguns canvas que a gente vai passando a informação para frente até chegar para o jogador, né, no coisa, né. Um problema que a gente teve, um problema que todo criador de jogo tem, na verdade, mas que quer fazer jogo pixel art, né, para a gente encaixar a telinha do Game Boy na tela é sempre muito complicado, tá? A resolução do Game Boy, acreditem ou não, ela tem 160 por 144 pixels. Isso é tipo menor do que, sei lá, a foto de vocês no Facebook hoje, né? E isso é um negocinho muito pequeno que a gente estica, né? Mas, obviamente, nem sempre isso vai encaixar em todas as telas, né? Você tem uma porrada de devices diferentes, cada um deles com dimensões diferentes. A gente tem que sempre trabalhar assumindo que o cara não vai estar jogando o jogo no Game Boy, até porque não dá, né? Então, não foi feito para isso. Então, o que a gente acaba fazendo é que a gente sempre tenta trabalhar assumindo
que o jogo vai escalar tanto para cima quanto para baixo, e todas as nossas telas são pensadas assim, a gente tenta preservar o máximo possível essa cara de Game Boy do jogo, né, escalando, enchendo, sobrando ali. Esse aqui é o nosso menu, por exemplo. Menu não. Isso aqui é o nosso tela de andar, né, onde o cara seleciona as fases. E aqui a gente está sempre aumentando para os lados. Se essa tela for muito mega horizontal, essa tela fica horrível, mas ficou horrível. Mas na maioria das telas isso funciona, tá? A gente fez uma testada boa, a gente sempre está testando com as pessoas e o negócio funciona. Para a estética de Game Boy, a gente tem, como eu falei, basicamente a gente pega uma imagem em 160 por 144, a gente... 4 tons de cinza, né, para respeitar as restrições da paleta de Game Boy. Do Game Boy nem o Color, o Game Boy, né? A gente meio que transforma no Color. E a gente faz uma série de passadas, a gente até diminuiu o número de passadas para a versão do celular, mas o processamento original tinha 4 passadas, ou seja, eram 4 efeitos, né? Não sei se vocês sabem muito de shader ou computação gráfica desse tipo, mas basicamente cada passada é um efeito, é um pós-processamento na imagem, né? Então, se eu fosse listar, tem uma primeira que transforma o jogo de tons de cinza para a paleta de cores, porque vocês viram que meio que o jogo tem paletas diferentes, né? Cada andar dos 5 andares do jogo é uma paleta diferente, e aplica a paleta mais o blur de movimento, que é para simular o efeitozinho, o burn, que tinha na tela do Game Boy, né? O boneco andava, ainda ficava um tempinho ali, ele ia sumindo, deixando tipo um rastro, né? Na passada 2 e 3, a gente faz o blur gaussiano, que é basicamente um efeito, um borrado, né, em todas as direções. A gente faz isso na luz para simular esse espalhamento da luz que tinha na telinha, né? Se um pixel mais claro aqui, os outros perto estavam mais claros também no Game Boy, né? E no fim a gente junta tudo, bota todas essas imagens, todos esses efeitos, esses canvas, vai pós-processando, empilha, mistura a parada toda para ficar um negócio legal. Assim, se a gente pega, sei lá, para dar um exemplo, tá, para vocês, isso aqui é o que a gente desenharia no Warlock Tower, tá? Isso aqui é como fica depois de você fazer uma série, todas as passadas, tá? Então, o nosso jogo é desenhado assim, né? 140, 160, 144, todo tons de cinza, ele é transformado na carona de Game Boy dele, que é essa aqui, né? Tudo meio verdão e a paleta meio assim, restrita, mas faz parte, a galera gosta. Enfim, e terminando, vou falar sobre a integração do jogo com o Twitch. Eu não sei se todo mundo sabe aqui o que é o Twitch. O Twitch é basicamente uma plataforma de streaming de jogos. O pessoal fica jogando o jogo e as pessoas assistem eles jogarem e podem interagir com o streamer no chat. E basicamente é uma ferramenta para você jogar o jogo com outras pessoas, mostrar o seu jogo e as pessoas interagem, tá, com você. E o que a gente fez foi que assim, a gente viu, quando a gente levava o Warlock Tower em eventos, a gente viu que, por ser um jogo puzzle, por ele ser jogado muito na cabeça da pessoa, a gente viu que a galera juntava ao redor do jogo, e aí o cara estava jogando e a pessoa vinha por trás e falava, já sei, cara, faz aquilo, manda para cima, não, anda para... E as pessoas começavam a jogar junto, né? Então a gente falou, bom, vamos expandir isso, vamos levar isso para essa plataforma que já é para jogar junto, né? Então, em essência, isso aqui isso aqui foi há 4 meses atrás, tá? Foi um evento de caridade, um charity stream, tá? do John Wolf. E basicamente isso aqui é ele jogando Warlock Tower, tá? Ele está numa fase e a galera vai sugerindo soluções. Eles vão digitando no chat do Twitch sequências de comandos usando WSD, né? Então W é para cima. Então o cara está ali sugerindo A, né? Ele está sugerindo esquerda, cima, e a galera vai assistindo o cara jogar, sugerindo, as soluçõezinhas vão popando ali em cima, e o cara pode aceitar essas sugestões ou não, né? Aparece a nova solução de Obama for Queen, tá? Não vou questionar, e aí o que acontece é que a gente tem meio que uma competiçãozinha, porque o streamer fica querendo ganhar, né, da galera, o pessoal vai fazendo ponto, quem vai jogando vai pontuando, e aí começa a rolar uma coisa meio interessante, né? E é até legal, porque o streamer, às vezes, em jogo puzzle, ele fica empacado, e aí a galera começa a sugerir, e aí a galera começa a fazer sugestão só para matar o cara de propósito, umas sugestões erradas. E é legal, ele começa a interagir com a galera, né? Pô, vocês estão querendo me matar? E dá papo, né? E o streamer precisa disso. Precisa dessa interação. Então, isso aí é com o Orange Sherbet, né, o Dan. Foi bem legal, ele ajudou bastante a testar o jogo. E é basicamente isso, galera. Assim, a estrutura não é muito complicada. Basicamente, o Warlock Tower, o cara liga o stream dele, conecta num canal IRC,
tá? O jogo conectado também recebe tudo que é digitado no chat, porque o Twitch usa um canal IRC por trás, né? E os viewers vão começando a mandar sugestão, interagindo, o nosso jogo vai recebendo, processa aquelas sugestões, né? E aquilo vai recebendo, o cara vai podendo aceitar ou não aceitar, passar de fase e jogar com a galera. Assim, teve jogo com 200, 300 pessoas, quando foi o mais pesado, tá? de gente. E, galera, é isso, basicamente, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que, assim, essa palestra foi mais uma apresentação do que a gente fez, das coisas que a gente fez com Lua, das coisas que a gente fez com Love, e, assim, de quão divertido foi fazer isso durante esses 2 anos. E para mim é um super prazer estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ali, lá atrás. O menino de amarelo. Ou verde, não sei. Você fez uma integração com o Twitch e tem os streamers que, como é que se diz, que provavelmente propagandearam muito o seu jogo. Sim. Você pensou em fazer uma coisa como Twitch Plays Warlock Tower? A gente está fazendo. Ah, está fazendo? Para quem não sabe, o Twitch Plays Warlock Tower que ele está mencionando, seu nome? Lucas. O Lucas está falando é basicamente assim, há um tempo atrás o Twitch explodiu quando alguém fez um Twitch Plays Pokémon, que basicamente pegou o Pokémon e deixou a galera jogar aleatoriamente no Twitch. Então as pessoas digitavam os comandos iam sendo aceitos e o boneco ia andando assim, meio erraticamente. Era uma coisa bem caótica. E era muito difícil, né? Você zerar um jogo com 1 milhão de pessoas, tipo, 1000 pessoas segurando o controle ao mesmo tempo, e eles conseguiram zerar. Então a gente sim vai fazer, a gente tá pensando em montar, fazer um sisteminha para jogar. E assim, estendendo, assim, a gente, com relação a essa coisa dos streamers, a gente dá uma série de incentivos assim, para o streamer jogar o jogo. Né? O que acontece? Por exemplo, quando o cara está jogando o Warlock Tower, o viewer no Twitch, ele tem 3 tipos de relacionamento com o cara com quem ele está assistindo o stream. Ele pode ser um viewer, ele pode ser um follower, né? E ele pode ser um subscriber. Um subscriber significa que o cara paga mensalmente lá, ou anualmente, para o cara fazer os streams dele. E dentro do jogo a gente dá benefícios mecânicos, né, na integração com o Twitch para o cara que é follower, para o cara que é streamer. O cara que é streamer tem 3 vezes mais chance do que o viewer da solução dele ser selecionado aleatoriamente. O follower tem 2 vezes mais chance do que o cara normal. Né? E essa galera adora interagir com o streamer. Quando o cara é famoso, eles adoram que o nome dele pop ali na tela, que o nome dele aparece como vencedor. Isso é mega maneiro, assim, foi legal fazer. Show. Alguma outra pergunta? Ali. Eu posso falar em inglês também, caso seja necessário. Só por curiosidade, aquele jogo que você fez, o Warlock Tower, Yep. O sprite do personagem, você fez os ambientes baseados em Pokémon, mas o sprite do personagem principal, por acaso, foi baseado no jogo Earthbound? Não. Assim, a gente... É até difícil, né? Tem muitas influências. A anatomia do boneco é super deformed no estilão do Pokémon mesmo, né? A gente tem vários personagens e tal. Mas a gente usou o Earthbound muito mais no humor do jogo do que na estética, né? O Warlock Tower, ele tem um, assim, o Warlock do jogo, ele é um mago malvado, né, que quer destruir o mundo. Só que a gente fez uma brincadeira que esse mago é meio burro, assim, ele não sabe falar inglês direito. Então, o jogo ele tem 3 modos ele tem 3 línguas atualmente. Tem português, tem English, ele tem English, que é ele falando tudo errado lá, e é muito engraçado, assim. O humor, a gente pegou muita coisa do Earthbound. Mas o gráfico nem tanto, foi mais um pouquinho. E a ideia é que os personagens têm que entender o que ele falou. Quem tem que entender é o jogador. Porque o team, que é o carteiro, não fala nada. Você que tem que dar o que ele está falando errado, não sabe falar, e tem umas tiradinhas engraçadas. É legal. Eu acho, pelo menos. Muito legal. Alguém mais? Ali. Show. A question in English. Yep. That's okay. Okay. So I saw you publish your game on Steam and on Humble Store. Have you considered publishing it on itch.io, which is like it's written in Lua and it's for indie games? So Totally. Yeah. We already published. We recently published the game on GameJolt because the guys at GameJolt were talking to us
underneath all the launching campaign and whatever. So we already launched the game on GameJolt, and the only reason why we didn't launch on itch.io up until now is because we had a problem with our account. We wanted to read like medipixel.itch.io, and for some reason we already I had my personal account and I didn't want to move to another account. So we already changed. We already got the domain right now, and we are planning on releasing on itch.io. I don't know, maybe in 2 weeks. Sweet. Yeah. Cool. Yeah. Alguém mais? Acho que não, né? Ah, ali. Olha aí. De novo. Pergunta com sabedoria. Em relação ao tempo que você levou desenvolvendo, não sei se você abriria isso, mas em termos de investimento e se você já tem lucro com o jogo hoje. Cara, o lucro, assim, a gente tem o... Não, o que acontece assim, quando a gente fez, tanto eu quanto o Werther, nós somos professores de faculdade, né? Então a gente... Um dos motivos pelo qual o jogo demorou 2 anos para fazer é porque a gente fez ele concomitante com nossas outras profissões, né, de professor e tal. Então, assim, é muito difícil dizer se a gente teve lucro com o jogo, porque eu nem sei, assim, com certeza não. Se você pegar 2 anos de desenvolvimento, não, 0. Só que pelo contrário. Agora, assim, a gente foi fazendo ele enquanto a gente fazia a manutenção da MediPixel financeira, trabalhando, dando aula por fora. Então, assim, a gente, todo o lucro, toda a receita que o Alloxal ele gerou para a MediPixel, e a gente, tipo, tem planos de, assim, a gente provavelmente vai gastar com a MediPixel. Então, assim, nesse sentido, sim. Mas, e se só pegar o tempo de desenvolvimento e botar no bruto lá, caraca, 2 anos de desenvolvimento, não, com certeza não. É isso, então. Gente, obrigado aí. Se alguém quiser entrar em contato comigo, aí depois tem uma série de formas de fazer isso, tá? Todas elas igualmente interessantes aí para vocês. E é isso.